Bom dia a todos. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus e a luz de todos os benfeitores que aqui se encontram nesta casa, eles caiam sobre nós nessa manhã, de estudos, nessa manhã em que nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais e conseguirmos evoluir um pouquinho mais, subir um degrauzinho a mais, que a gente consiga. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós chegamos ao capítulo 115, que tem o título de Embaixadores do Cristo, E logo que lemos esse título, associamos a palavra embaixadores a um sentido espiritual, porque nós temos os embaixadores aqui da Terra. E que Emmanuel vai dar a expressão. E é óbvio que ele não está falando dos embaixadores no sentido da política do mundo, no sentido das organizações e interações entre as nações. Quando ele fala em embaixadores, não são os embaixadores daqui do mundo, São os embaixadores de Cristo, os embaixadores de Jesus. Ele pega esse papel dos embaixadores, que é exercida aqui no mundo, e transfere para um papel espiritual, para aqueles que serão representantes de Jesus aonde quer que estejam. Serão representantes do mundo, da sua mensagem, onde eles estiverem inseridos, nos seus campos de atuação. Porque a gente sabe que os embaixadores são aqueles que representam os países em outros países, E eles controlam, ajudam a controlar alguma discórdia, alguma coisa que há entre os países. Eles levam uma mensagem de um país para o outro. E aí, apóstolo é aquele que alcançou uma exemplificação muito elevada, alcançou uma tal comunhão com o Mestre que ele passa a ser chamado assim, de apóstolo. Então, primeiro nós somos discípulos, embaixadores, e depois a nossa finalidade é nos tornarmos apóstolos de Jesus, como nós temos Paulo, Pedro, Mas, na verdade, todos nós somos convidados ao apostolado. Começamos na condição de discípulos, uma vez que abraçamos o Evangelho como roteiro de nossas vidas. A grande finalidade do discípulo é se converter em apóstolo. E quando é que alcançamos isso? Quando que conseguimos nos tornar apóstolos? É quando Cristo, ele vive e opera por meio de nós. Onde quer que nós estejamos, nós atuamos em nome de Jesus. Então, quando que nós nos tornamos apóstolos? Quando nós vivenciamos realmente os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, Por enquanto nós somos discípulos, porque nós estamos aprendendo e tentando viver tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele nos deixou. Então, apóstolo é aquele que foi enviado, portanto, aquele que é um embaixador do Cristo, aquele que é o emissário do Cristo junto a determinados grupos locais. Então, discípulo é aquele que ele está aprendendo e ele é um apóstolo, porque ele é levado, ele é colocado em determinadas regiões para poder levar a palavra de Jesus. Os embaixadores do Cristo aqui serão aqueles que, bem conscientes dos deveres que lhes cabem, enquanto discípulos,
no esforço e na fidelidade à mensagem de Jesus, alcançam uma tal culminância do seu testemunho, configurando-se então embaixadores do Cristo. Então eles vivem tanto o que Jesus ensinou, eles colocam em prática mesmo os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia, que eles acabam sendo o testemunho vivo daquilo que Jesus deixou. E aqui nós vamos nos basear no versículo de 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 20, que fala assim: de sorte que somos embaixadores do Cristo, da parte do Cristo. Então nós somos embaixadores. Aqui, quando Paulo fala isso, ele está propondo a todos os seguidores de Jesus que se tornem embaixadores, que levem a palavra de Jesus e levem os seus ensinamentos. Somos convidados ao apostolado, sendo representantes de Jesus, do seu amor, da sua bondade, do seu perdão, da sua indulgência, onde quer que nós estejamos. Em qualquer lugar, nós podemos ser os embaixadores do Cristo. Em qualquer lugar em que nós estejamos. Enquanto uma vez que nós, cristãos, entendamos essa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, de que queiramos ou não sermos os representantes de Jesus ou do Evangelho, e que passamos a atuar de maneira que essa representação seja tão fiel quanto for possível, para que Jesus encontre em nós um instrumento mais afinado possível para que ele estenda os seus desígnios, as suas vontades, as suas diretrizes, o seu amor por meio do nosso agir. Então, que nós consigamos nos tornar realmente embaixadores do Cristo, que a gente consiga levar a palavra, os ensinamentos dele e viver realmente de acordo com os seus ensinamentos. E Emmanuel começa aqui assim: na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Na seara do Evangelho, cargos, títulos, posições sociais, tudo isso é secundário. Não é importante na seara do Evangelho qual é o cargo que ocupamos, qual é a posição social que temos. Não, isso não é o importante. O que importa é a qualidade com que operamos, a qualidade de sentimentos, entregas, o devotamento, o amor que imprimimos àquilo que fazemos. Então não importa o cargo, a condição social que eu tenho. O que importa é o amor que eu coloco naquilo que eu faço, o devotamento que eu coloco naquilo que eu faço. E isso, por exemplo, numa empresa, desde o porteiro até o dono da empresa, até o presidente da empresa. O que importa é o amor, O quanto ele coloca de devotamento naquela missão que ele está cumprindo. No seio do Evangelho, acabam-se as classificações humanas. Então, no Evangelho, nas palavras de Cristo, não existem títulos, não existe prestígio, não existe fama, não existe poder, não existe cargo, não existe nada disso. Isso é absolutamente indiferente
no plano do Evangelho. O que realmente conta perante a lei divina é o que cada um tem feito da obrigação que lhe cabe, do dever que lhe cabe, seja em qualquer profissão, qualquer cargo, qualquer incumbência que ele tiver. Então, o importante é como eu levo aquilo que eu faço, e não o que eu faço, é como eu faço, de que maneira eu faço. Fazendo bem, com sincero desejo de servir a sociedade, com o bem comum, com desinteresse, com postura moral, com amor, com devotamento, é isso que é o importante. Pois é isso que realmente vai contar, é a entrega, o sentimento com que ele realiza aquela tarefa que lhe foi incumbida. Todos nós somos essenciais na sociedade. Na sociedade, todas as funções são importantes, desde o coletor de lixo até o prefeito que rege uma cidade toda. Todos têm o seu papel nessa harmonia do organismo social, como cada célula tem a sua função no nosso organismo. Então, numa sociedade, cada um tem a sua função, e essa função é muito importante. Assim como cada célula no nosso organismo tem a sua importância. Se ela não estivesse ali trabalhando no nosso organismo, por menor que essa célula seja, o nosso organismo não estaria trabalhando adequadamente. E Emmanuel continua: se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Então, se os políticos, os administradores de uma cidade são importantes para cuidar daquela cidade, todos os outros também são, por mínimo que seja a sua incumbência. O jardineiro, o faxineiro, todos têm a mesma importância, têm a mesma capacidade de manter tudo trabalhando da melhor maneira possível. Cada um tem os seus encargos naturais, que receberam na atual encarnação, como proposta reencarnatória para a evolução na presente experiência. Então, devemos realizar tudo o que nos é dado da melhor maneira possível, com qualidade. Como diz Jesus na parábola da viúva, que coloca só 2 moedinhas lá no templo, e depois os fariseus ficam falando, né? Que, nossa, colocou... esse ato dela é o que importa. Ele diz que não é a quantidade que ela colocou que é o importante, mas a intenção dela é que tem valor. Para ela, aquelas 2 moedinhas já era o que ela estava tirando dela. Então não adianta, como os fariseus colocavam fortunas e fortunas. Não era isso. O que valia era o que estava dentro do coração dela, né? Era a intenção que ela tinha em colocar aquilo. Não é uma questão de números, aplausos, destaques. É uma questão de qualidade, de intencionalidade, de sentimento envolvido. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: Deus não vai te perguntar quantas coisas boas você fez na vida, não é a quantidade de coisas boas, mas quanto amor foi colocado em cada uma dessas coisas que nós realizamos enquanto estamos aqui encarnados. E ele continua: cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações
onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. Cada um de nós está vinculado e operando em um centro de realizações. Em cada lugar que nós estamos operando, nós estamos trabalhando, qualquer lugar que nós estejamos. Uns serão engenheiros, outros serão advogados, outros políticos, outros serão operários, outros trabalhadores autônomos, jardineiros, médicos, enfermeiros. Independe da onde nós estamos, mas que aquilo que nós estamos fazendo seja feito com muito amor, com muito devotamento. E a conjunção de todos esses centros, de todos essas, do médico, do jardineiro, do autônomo, do professor, de todo esse, a conjunção disso é que dá a maravilha da organização social. Então, a sociedade ela é organizada quando todos esses centros de realizações, eles estão harmoniosamente trabalhando juntos. Cada um de nós será um mensageiro daquilo que estamos executando na presente encarnação, ou já em muitas encarnações, e por isso já temos habilidades mais do que desenvolvidas. Algumas coisas é a primeira encarnação que nós estamos desenvolvendo, como no meu caso como professora, mas pode ser que em outras encarnações eu também já tenha sido professora. E aí eu já tenho habilidades adquiridas daquele tempo para melhor exercer a minha função aqui, agora, nesse momento. Se a gente for construir uma casa, por exemplo, atrás de quem eu vou? De um engenheiro, de um pedreiro, de um arquiteto. Por quê? Porque são eles os mensageiros daquele centro de realizações. Eles que conhecem melhor aquele tipo de trabalho. São eles que realizam há muito tempo, há mais tempo do que nós, esse trabalho. Então, eles conhecem cada detalhe, eles sabem os possíveis problemas. Então, é a eles que nós vamos procurá-los. E então, nesse caso, eles são os embaixadores, os mensageiros daquele campo de realização. Então, eles não deixam de ser um mensageiro, um embaixador naquele campo, porque eles têm o domínio sobre o conhecimento naquela área. Isso pode ser na música, isso pode ser na história, na matemática, no direito, na contabilidade. Quando eu quero alguma coisa específica dessas áreas, eu vou procurar pessoas que tenham conhecimento sobre isso. O músico, se eu quero aprender a cantar, eu vou procurar alguém que saiba, que dê aulas, que tenha o conhecimento sobre música. Contabilidade, que seja um contador. Emmanuel está partindo dos ofícios aqui do mundo para nos levar a esse ofício sublime. Então, primeiro ele exemplifica com os ofícios aqui do mundo, da terra, para depois ele passar para os ofícios mais espirituais. Embora cada um de nós esteja vinculado a um centro de realizações mais particular nessa presente experiência, com essa ou aquela profissão ou com aquele ofício, em determinado centro de realização, todos nós somos, quando abraçamos o Evangelho, nós estamos realizando os ensinamentos de Jesus. Esse centro de realizações com o Cristo é para todos nós. Nós temos os nossos centros de realizações aqui na Terra, que são as nossas profissões. Mas nós temos, quando abraçamos o Evangelho, quando queremos seguir a Jesus,
todos nós temos um centro de realizações em comum, né? Que são os ensinamentos dele. E a proposta é que cada um de nós nos afinemos com esse centro de realizações e nos qualificamos para ser mensageiros bem orientados, bem fundamentados para aqueles que ainda não conhecem a mensagem. O engenheiro, quando ele vai construir uma casa, ele teve toda uma aprendizagem antes disso. Ele se formou para isso. E nós, quando vamos nos tornar mensageiros do Cristo, embaixadores do Cristo, nós também temos que estudar. Por isso que estamos aqui, estudando, aprendendo e nos aperfeiçoando. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonização da harmonia social. Cada um realizando bem as suas atividades, aquelas que competem ao seu ofício, criaremos uma harmonia entre todos os centros daqui da Terra. Então, se eu realizo bem aquilo que eu me propus a fazer, e o outro também, nós vamos criando uma harmonia, né? Uma harmonia social. Por que ainda não existe essa harmonia social? Porque muitos ainda não cumprem as suas tarefas de acordo. Então, nós não temos ainda essa harmonia social aqui, porque muitos ainda deixam de cumprir a sua tarefa, o seu dever, aquilo que lhe foi destinado a realizar. Então, por exemplo, na gestão de uma cidade, o gestor ele comete equívocos, ele se deixa levar por interesses pessoais e não faz uma boa gestão. O outro que está trabalhando também em outra função, ele deixa de fazer realmente o que ele tem que fazer. Por isso que nossa sociedade ainda não vibra harmonicamente, por isso que cada um não está cumprindo perfeitamente aquilo que lhe cabe no lugar que ele está. Por isso que a gente ainda não tem essa harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Então, os ensinamentos de Jesus não iam se perder. Ele precisava de representantes aqui. Então, Emmanuel agora, ele está passando a nos falar o que até agora foi falado no plano da Terra, no plano do mundo, ele vai passar para o plano espiritual, né? Pois a vida eterna, ela é cheia de valores. Nós começamos como discípulos. Mas qual é o papel do discípulo? É se qualificar cada vez mais, buscar cada vez mais a fidelidade do exercício da vivência da mensagem cristã. E quando assim faz, ele vai aos poucos se convertendo nesse embaixador para um dia chegar à condição de apóstolo. Então, nós começamos como discípulos, aprendendo, né, as lições de Jesus deixou. Depois nós passamos a embaixadores, porque aí a gente começa a transmitir aos outros esses ensinamentos. E um dia nós vamos nos tornar apóstolos, porque aí o apóstolo, ele não só sabe, ele vive esses ensinamentos. Pedro, Paulo e muitos outros eram apóstolos porque
porque neles vivia o próprio Cristo. Eles viviam, o Cristo estava neles. E por quê? Porque foram se qualificando como discípulos, cada vez mais entregando o coração à tarefa, à vivência, deixando o orgulho, o egoísmo, tudo aquilo que ainda é barreira para a expressão do amor do Cristo, da luz de Jesus. Então, se convertendo em embaixadores e apóstolos de Jesus. Porque primeiro eles aprenderam com Jesus, depois eles levaram a palavra de Jesus, os ensinamentos, e depois eles viviam dentro deles Cristo, né? Eles transformaram a vida deles nos ensinamentos. Esse apostolado não se perdeu, nem se perde com o tempo. Ainda hoje, aqui no Espiritismo, a gente se baseia nesse apostolado, a gente aprende através desses ensinamentos que Jesus nos deixou, que os apóstolos foram levando depois que Jesus partiu daqui e voltou ao plano espiritual. E assim, esses ensinamentos são nos passados para que possamos evoluir. Cada um de nós será um discípulo, um embaixador e lá bem para frente seremos um apóstolo de Cristo, né? Seremos a nossa finalidade, o nosso propósito é esse. Agora nós estamos como discípulos, estamos aprendendo. E ao mesmo tempo somos embaixadores, porque a gente transmite aos outros que estão à nossa volta esses ensinamentos que aprendemos. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Quando Emmanuel fala, ele está falando dos embaixadores do Cristo, ele não está se referindo a ministros religiosos, aos padres, aos pastores, aos médiuns. Não, todos nós podemos ser embaixadores, independente do cargo que eu exerço em determinada religião, vamos dizer assim. Ele está se referindo a todos que sinceramente se aplicam na vivência do Evangelho, mesmo aquele que não tem propriamente uma religião formal. Ele pode não frequentar uma religião, ele pode mas ele sabe, ele aprende, ele estuda, ele vive os ensinamentos do Cristo. Mas cuja vida reflita os princípios universais e fundamentais do Evangelho de Jesus. Os colaboradores reais, os discípulos fiéis, estão simbolicamente registrados no livro da vida, na sede espiritual do serviço divino. Então, quando os espíritos superiores necessitam de alguma ajuda aqui no plano terrestre, eles sabem com quem eles podem contar. Pode ser lá naquela vila mais longe, aquele vilarejo mais distante, vai existir um colaborador, alguém, um embaixador de Cristo. Qualquer lugar a gente encontra e ele sabe.
O que Emmanuel está querendo dizer é que o alto sabe com quais corações realmente podem contar em cada região, em cada lugar, em cada pedacinho desse mundo. Deus opera em silêncio e não concorda com a vaidade. Não é aquele que fala eu faço, eu faço, eu faço. Não, é aquele que faz o seu trabalho, que faz a sua evangelização ali no silêncio, ali escondidinho mesmo, mas ele está fazendo bem. Deus, assim também Jesus, que está operando em vários lugares. Jesus está operando nos hospitais, através dos médicos e enfermeiros. Ele está operando nas escolas, através dos professores, de quem está ali trabalhando. Ele está operando através dos cientistas. Ele está operando através do jardineiro. Ele está operando através de cada um de nós. A perfeição é algo ainda longe de nós. Então, sermos perfeitos ainda está longe. Mas o ser de perfeitos é algo que a gente pode trabalhar hoje, todos os dias, para nos tornarmos perfeitos, A perfeição em si, ela ainda está longe de acontecer. E é através do aperfeiçoamento que nós vamos chegar nela. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador da luz. Devemos analisar quais estão sendo as nossas tendências, quais são os nossos atos, os nossos pensamentos. Fazer uma análise de nós mesmos. O que os nossos atos, os nossos pensamentos estão refletindo? A luz de Cristo ou os nossos caprichos, as nossas vaidades? Reflete, temos que pensar a quem estamos servindo no mundo. Ainda cultuamos as ilusões do mundo, as falsas posições, os louros, ou nós estamos tentando seguir Cristo? O que ou a quem nós cultuamos? As personalidades falhas do mundo ou a Cristo, a Jesus, ao nosso Deus? Quem que nós estamos cultuando? Porque Jesus, Ele é a luz, é o que realmente vai nos levar à evolução. Ele é o Senhor da nossa consciência, da nossa vida. É o Criador por excelência. Nós estamos seguindo Ele ou ilusões inventadas pelas criaturas, por nós mesmos, por nosso orgulho, por nosso egoísmo? Então nós temos que analisar a quem nós estamos seguindo, a quem nós estamos cultuando. Se a boa nova já visitou a nossa vida, e visitou porque nós estamos aqui tentando aprender e evoluir, ela veio acompanhada de muito consolo. Então, através do Espiritismo, nós temos muito consolo, mas também ela nos traz um convite, mais do que um convite, um chamado para sermos, onde nós estivermos, os embaixadores do Cristo. Como está a nossa participação nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas redes de amizade, redes sociais? O que nós estamos refletindo aí fora? Qual é o Senhor que estamos servindo? Aos senhores do mundo, com suas ilusões e orgulhos, quedas morais? Ou ao Senhor divino,
refletindo uma postura de paciência, de compreensão, de caridade, de compromisso. Esse compromisso é o compromisso com o bem, com a fidelidade, com a verdade, com a justiça. Então, que saibamos ouvir, acatar o convite que nos é feito e avançar nessa posição de embaixadores de Jesus. Que Ele possa contar conosco, assim como nós temos contado com Ele há tantos e tantos séculos. A gente sempre pode contar com Ele. Então, que Ele possa contar com a gente. Que nós, através dos nossos esforços, do nosso estudo, nós nos tornemos embaixadores do Cristo e levemos os seus ensinamentos a qualquer lugar em que estejamos, no nosso serviço, nas nossas casas, às nossas famílias, aos nossos amigos, a qualquer pessoa, que a gente possa aprender e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, nos tornando embaixadores do Cristo. Todos nós somos. A partir do momento que estamos aqui estudando, nós estamos nos tornando, nós estamos sendo convidados a nos tornarem embaixadores do Cristo. Um bom dia, muito iluminado, uma semana abençoada a todos vocês, com a proteção do Mestre, com a proteção dos amigos espirituais. Muito obrigada.